Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nosso 8º dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graças e paz a todos, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, graças e paz. Hoje estaremos falando sobre o Espiritismo, estaremos trabalhando aqui sobre essa temática tão relevante, tão importante. Quero também pincelar sobre o teosofismo e, se der tempo, a gente também vai estar trabalhando um pouco em cima de algumas outras religiões espíritas. Eu digo se der tempo, porque, de fato, temos muito assunto para a gente estar para trabalhar hoje. Então, diante de todo o material que a gente tem para dissecar, eu quero me concentrar principalmente no Espiritismo. Mas, se der tempo também, eu estarei falando um pouco sobre Umbanda e Candomblé, que está dentro do pacote do Espiritismo, né? Aliás, deixa eu até fazer aqui uma ressalva, né, a todos os irmãos. O Espiritismo, ele acaba sendo essa terminologia mais recente, principalmente o kardecismo, ou aquilo que chamamos de mesa branca, mas, na realidade, quando nós olhamos de uma forma maior, com base nas escrituras, nós notamos que em muitas religiões do Oriente, ali está, de uma forma ou de outra, sendo também, eu diria, a origem de todo o espiritismo. Então, assim, é normal que hoje, quando chamamos aqui no Brasil de espiritismo, ou outros chamam de espiritualismo, ou qualquer outra religião, né, de fundo afro, ou mesmo que não seja de fundo afro, a gente sabe que essas são terminologias mais contemporâneas. No entanto, são religiões muito mais antigas. A gente vai ver tudo isso. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos lá. Estamos aí já quase no finalzinho das nossas tarefas, dos nossos trabalhos. E lembrando aos irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar aqui e no futuro também, para que a gente possa estar utilizando com outras pessoas que vierem fazer esse curso aqui em EAD, tá bom? Então, está sendo gravadas as nossas aulas. Graças a paz, irmão Júnior, e graças a paz, irmão Wesley. Ok, graça e paz. Agora acho que resolvi. Isso, resolveu. Todos os irmãos aí. Graças a Deus. Boa noite. Bom, vamos lá, meus irmãos, tem bastante coisa para a gente fazer. Como é costume, eu quero ler aqui um texto com os meus irmãos, de Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Quem achou, quiser ler para nós. 9. 18, do 9 ao 14. Uma passagem em que Deus usa a vida de Moisés para deixar uma orientação muito clara e objetiva sobre algumas práticas antigas que o povo já estava realizando aqui como práticas religiosas, como busca espirituosa, os cananeus em especial. Mas só para vocês terem uma noção, lembra que nós mencionamos que o hinduísmo ele nasce por volta do ano 1400 a.C., entre 1400 e 1500? Pois é, Moisés está por volta de 1450. Ou seja, essas práticas, essas crenças e outras variantes já eram comuns naqueles dias, né? Então, quem achou? Júnior, quer ler para nós, Júnior? Ok. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações
Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. E serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém. Amém, meus irmãos. Pode ver que Deus, ele chama de abominação Sim. práticas espíritas e todas as suas derivações. Na concepção da palavra de Deus é uma abominação. Então, esse texto ele se autoexplica. Nós hoje estaremos trabalhando aqui em cima do material da apostila do professor Paulo Pescador, dos slides do professor Sidney de Paula, dos nossos livros, textos e outros materiais. A gente vai estar trabalhando, mostrando um pouco sobre essa religião tão, eu diria, tão trágica, né? Porque, de fato, mesmo que seja uma outra religião, gere coisas boas, na questão da espiritualidade ela acaba sendo trágica. Eu sei que parece uma palavra até agressiva, mas porque a gente sabe que, na realidade, a gente tem que ter uma convivência em respeito, mas quando nós comparamos com relação à nossa fé e a base das escrituras sagradas, nós notamos que ela acaba sendo um sofisma misturado com espiritualidade, misturado com uma aparente ciência, num discurso de inteligência que acaba prendendo milhares de vidas e escravizando. E essa escravidão, querendo ou não, tem levado muito àquilo que nós chamamos, pelas escrituras, de uma cegueira e de uma possível destruição eterna, porque quem não se arrepende dessas práticas acaba sendo julgado por Deus. Então, é com compaixão que nós estaremos estudando tudo isso, não porque somos melhores, mas porque temos a clareza da palavra de Deus entre nós. E hoje também a gente vai estar trabalhando um pouco em cima do livro-texto do Raimundo de Oliveira, do Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos, e a gente vai estar pincelando alguns assuntos sobre ele. E sobre todo esse material, tá bom? E como eu disse, irmãos, sem fazer aqui julgamentos, mas apenas tendo aqui essa palavra de, como que eu posso até me expressar? Uma palavra dura, mas não temos outra para expressar como Deus se sente diante daqueles que praticam tais coisas. E por isso que eu quis abrir essa aula lendo esse texto de Moisés, onde o próprio Deus, logo no início das revelações, disse para Moisés: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o teu Deus, os lança diante de ti. Aqui era um contexto dos cananeus, porque o projeto de Deus era salvar os cananeus, mas quando Deus se revela para Abraão, quase 500 anos antes, disse para Abraão: Abraão, você vai ficar numa outra terra com seus descendentes, e depois de 400 anos você voltará, porque aquelas nações ainda não chegaram a praticar o ápice das suas abominações. Ou seja, por volta do ano 2000 a.C., nos dias de Abraão, os cananeus já tinham práticas assim, práticas espiritualistas, práticas abomináveis, mas ainda não estava no ápice do pecado. E no momento em que chega nesse ápice, ou seja, quando o cálice da ira de Deus transborda, foi o momento agora de Deus trazer o seu povo de volta e, por meio do seu próprio povo, julgar aquelas nações. Então, só que antes de julgar, Deus revelava uma palavra de salvação. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Joia? Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o material, vamos para os slides, né? Alguém aqui foi espírita? Quem foi espírita ou de alguma religião afro, brisa branca, espiritualista? Eu não fui, mas meu pai frequentou. Mas eu era garoto, eu não tenho nem lembranças disso, né? Ele faleceu, eu tinha 4 anos, mas ele era praticante. E, enfim, era.
Mais alguém? Não, Pastor, não fui da religião. frequentemente, mas meu pai faz parte, a minha mãe, minha avó que faleceu também fazia parte do espiritismo, minha família, da parte do meu pai, pertence a Entendi. essa religião. Joia. Irmã Fala. Nisa. Não, eu não fui Mas, da religião, mas eu já frequentei reuniões já, umas 2, 3 vezes. Inclusive, fui levar a criança joia. para a benzedeira e por aí vai. De uma forma ou de outra, irmãos, o catolicismo no nosso país, ele tem um envolvimento muito grande e sutil com o espiritismo, né? Nem todos os espíritas declarados são espíritas propriamente dito. Então, há uma miscelânea entre católicos e espíritas e católicos, que eles acabam se misturando um pouco. É claro, o verdadeiro católico, ele é católico, ele não mexe, mas tem um contexto e um contingente bem grande de pessoas que são católicas, mas frequentam seus terreiros, as benzedeiras, algumas práticas, fazem algumas coisas, né? E como tem espíritas realmente firmes que também vão às missas, tal. E para nossa tristeza, algumas práticas espíritas entraram, inclusive, aonde em algumas igrejas neopentecostais, né? Isso é vexatório, é humilhante, tudo, mas é uma verdade. A gente não pode negar que essas práticas, infelizmente, estão até mesmo entre muitos evangélicos, né? E a maneira em que é feito todo o culto, toda a mística, né? Tá bom? Mas vamos lá, meus irmãos, então vamos lá, né? Vamos lá. Pode falar, Fiote. Outro dia eu estava pensando, hoje em dia não é muito comum a gente ver espíritas como via antigamente, mas os poucos, pelo menos os poucos que eu cheguei a conhecer, eles são espíritas mais ou menos por uma espécie de romantismo baseado nos livros, né? Porque tem muitos esses livros daquela escritora Zíbia Gasparetti, se eu não me engano, onde ela conta algumas histórias de romance que vai ali além do além mesmo, e muitas pessoas acho que se identificam com isso, né? Sim, sim. Então, por isso que a gente nota que há uma quantidade muito grande de pessoas que flertam, né, Tomé? Flertam. Flertam e isso acaba sendo uma coisa muito perigosa, né? Mas, assim, só fiz o comentário só para vocês enxergarem esse horizonte, né? Porque uma coisa é o número em si de espíritas e outras coisas são aqueles que acabam tendo, né? Essa certa liberdade, essa certa empatia, que aí acaba sendo muito complicado, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, eu vou compartilhar aqui o material. Inclusive hoje, irmãos, dentro do nosso material, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, estão vendo? Aqui, ó, capítulo de número 10, Teosofismo, né? Eu quero fazer só alguns comentários, porque... só um minutinho, irmãos. Uma pessoa está me chamando no telefone. Uma pessoa que... Então, o que acontece? O teosofismo, ele trata aqui no capítulo 10, olha só que interessante. Vamos só ler algumas citações, depois eu vou só dar uma pequena abordagem. Eu acredito que nós não precisamos ficar aqui gastando, se bem dizer, uma aula inteira sobre o teosofismo, porque ele está dentro do pacote do espiritismo, né? Tomé, leia para nós, aqui, por gentileza. Estou no livro texto, no capítulo 10, tá? Tá. A palavra teosofia vem de duas outras palavras gregas. Theos significa Deus e Sofia, sabedoria. Isto é, sabedoria de Deus. Essa falsa religião ensina que a aquisição da sabedoria divina não é dada através da revelação de Deus, a Bíblia, nem por inspiração, estudo ou
revelação concedida pelo Espírito Santo. O teosofismo crê que Deus é um ser impessoal, identificado com a humanidade, é um sistema panteísta a mais. Desse modo, os panteístas creem possuir a chave do saber divino, admitindo, inclusive, serem superiores às demais pessoas. O teosofismo é, sem dúvida, uma ramificação do espiritismo e igualmente diabólico. Joia. Só queria dar essa síntese aqui, né? Porque essa palavra vem de Theos, que é Deus, e Sofia, sabedoria, né? Então, é uma religião que tenta, por meio da sabedoria divina, trazer ali revelações de um pseudo-Deus, mas mesmo assim um ser impessoal, indefinido, né? E dessa forma, ela acaba sendo uma ramificação do espiritismo. A leitura do próprio texto aqui, vocês vão ver quem é a pessoa que, no caso, essa Helena Petrovna, que ela, aqui tem esse outro nome, não sei a pronúncia correta, que ela seria a fundadora dessa reunião, dessa religião, né? Então, como eu disse para os irmãos, depois deem uma lidinha aqui, e qualquer coisa vocês me procuram, eu esclareço. Mas a autoexplicação é muito simples. Vocês vão ver que eles fazem uma releitura do Espiritismo, e diante disso tem ali a sua religião mística, de uma forma regada de panteísmo, tá bom? Tá tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Inclusive, tem alguns artistas roladianos que já seguem essa seita aí. Sim. Então, assim, muitas pessoas, inclusive, viu, Júnior, foi boa o seu assunto, o seu comentário, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam seguindo o espiritismo, ora pela conveniência e ora pelo estilo de vida em que o espiritismo também proporciona. Porque, irmãos, o espiritismo, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar aqui, que a definição básica dele é que sem obras não há salvação. Se pudéssemos resumir toda a tese do espiritismo, a salvação ou a evolução se alcança pelas obras. Então, diante dessa premissa, eles constroem toda a sua religião, tá bom? Então, assim, o teosofismo, ele é mais um braço desses, como muitos outros que surgem a partir do espiritismo. Como eu disse, o espiritismo, a gente vai abrir agora aqui no livro-texto, capítulo 2, que fala sobre o espiritismo, mas esse nome espiritismo é mais recente. Pode ver que lá com Moisés chama necromancia, consulta aos mortos, ou seja, aqueles que praticam tais práticas. E a gente vai ver, inclusive, quando nós estudamos lá nas aulas, até mesmo das semanas passadas, que falamos sobre o zoroastrismo, que tem aquela dualidade do bem e do mal, e outras religiões, como o próprio hinduísmo, então a gente vê que são práticas espíritas e que o inimigo, de uma forma muito sutil, sempre vai estar ali, levando as pessoas a uma escravidão em cima desses princípios espirituais, né? Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Porque essas religiões, como budismo, espiritismo, hinduísmo, todas elas têm muita semelhança, elas se conversam muito, né? Muito, autossalvação, reencarnação, karma. E acho que o cristianismo é singular, né? Principalmente quando a gente tem a doutrina de que a salvação é pela graça. Acho que a gente é o que difere, o que nós somos singular e assim, em relação a todas as religiões. Sim. Pode ver que, geralmente, nessas religiões, a divindade é impessoal. Buda não precisa ser adorado. Basta você ter ele como uma referência.
e você vai evoluindo e se aperfeiçoando. Pecado não é uma agressão a Deus ou uma quebra da lei de Deus. Pecado é uma influência por causa da vida que você, diante das suas escolhas, comete, você regride, aí você tem que se aperfeiçoar. Então, é isso que você falou. Todas essas religiões, elas acabam se conversando, elas acabam tendo as suas sofismas, né? Porque o que é um sofisma? Nada mais é do que um argumento muito inteligente, mas que dentro dele tem erros, tem falhas, tem mentiras. Então, sempre haverá muitos sofismas, mas é sempre muito bem construído, é sempre muito bem elaborado, é sempre muito bem estruturado, e a gente não pode negar a influência sobrenatural. Então, aqui, só fazendo uma leitura bem breve aqui, Tomé, leia para nós o capítulo 2, essa primeira parte, só essa introdução, para a gente ir lá para a apostila do professor Sidney. O Espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espiritista do mundo. O seu crescimento se dá, em grande parte, devido ao fascínio que os seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus, alheio à palavra de Deus e divorciado de toda a verdade. O Espiritismo tem se constituído numa espécie de profundezas de Satanás, pronto a tragar pessoas incautas que estão a buscar a Deus em todos os lugares e por todos os meios. As palavras do Raimundo são fortes, mas eu concordo em gênero, número e grau, porque literalmente é muito sedutor, é muito embrumador, é muito, eu diria, envolvente, principalmente pelo viés da emotividade. Quando eles não pegam por uma explicação aparentemente racional, mesmo que eles se tenham como uma religião baseada nas ciências, que de fato não tem comprovação científica, eles se gabam disso, mas quando eles tentam demonstrar uma construção lógica, não tem comprovação científica, mas percebam como eles usam a lógica para justificar certos temas complexos e temas que geralmente não temos resposta. Quando eles não vão pelo caminho da lógica, ou da aparente lógica, eles vão pelo caminho da emotividade, ou seja, consultar os mortos, falar com a mamãe, com o filho, com o ente querido, ou quem sabe com aquela grande personalidade que um dia viveu no passado. Então, é uma coisa, por isso que quando o professor pastor Raimundo escreve aqui nessa introdução, que é uma espécie de profundezas de Satanás, é nesse sentido. É onde a astúcia do maligno ela é acentuada de uma forma muito, mas muito capciosa, tá bom? Mas, como tudo que a Bíblia revela, que aqueles que são descrentes, eles são alvos direto e imediato do príncipe desse século, cego entendimento, tá bom? Exato. Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides, né? Aliás, vamos lá. Vou mudar aqui o compartilhamento, tá bom? Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Vamos só ler aqui. Júnior, leia para nós essa definição da apostila do professor Paulo Pescador. Ok. Por favor. Espiritismo catecismo. O pastor Paulo Sérgio Batista define o Espiritismo. É definido como crença antiquíssima, defensora da ideia de que os mortos têm acesso ao mundo dos vivos, que os contatam e consultam. Pode ser qualquer sistema ou prática religiosa com a finalidade de estabelecer contato com os mortos. Existem várias formas de espiritismo, todas igualmente condenadas pela Bíblia, Deuteronômio 18, 9 a 12. Todos os principais ramos da igreja cristã denunciam o espiritismo como contrário à teologia bíblica. Em 1848, houve um reavivamento, do espiritismo em Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos, das pessoas de Kate e Margaret Fox.
as duas mais famosas promotoras do espiritismo moderno no século XIX. Dá uma pausa aqui. Aqui é onde, vamos dizer assim, começa a ser disperso o movimento espírita por meio daqueles fenômenos de mesas voadoras, aquelas coisas antigas, vocês já devem ter visto, né? Lápis, que mais? Cama mexer, andar. Coisas assim mais. Aí, a partir daí, que vai começar depois, é óbvio, aqui seria quase que a origem, né? Aí, logo depois disso, leia para nós, Júnior, por favor. Claro que depois. Claro que depois dessas duas irmãs, Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Delisle Rivel, foi o codificador do espiritismo moderno, inserindo sincreticamente conceitos de outras religiões, somente a de origem hindu. Dá uma pausa, por favor, Júnior. Aqui, aquela pessoa que nós conhecemos como o nome de Allan Kardec, que na realidade não é ele, quem é a pessoa que é o grande divulgador do espiritismo é o Hippolyte Léon. Ele era um francês e ele é essa pessoa que era uma pessoa muito estudada, falava vários dialetos. Ele começa, num primeiro momento, ele questiona muito. Só um minuto. Está dando aqui, aparecendo para mim que está dando alguma mensagem que nosso tempo está expirando. Se caso cair a linha, eu religo, tá, meus irmãos? Para vocês está normal, né? Tá normal. Não sei por que razão apareceu essa mensagem. Então, o que acontece? Ele é o grande divulgador do espiritismo, é o grande codificador do espiritismo. E ele era uma pessoa muito instruída, muito inteligente, a gente vai ver já nos slides, e isso ganha uma projeção muito grande. Pode ler para nós, João, por favor. Apesar dos adeptos do espiritismo kardecista afirmarem ser uma religião recente, criada somente no século XIX, é notável que a prática do espiritismo não apenas é antiguíssima, mas também enfaticamente condenada em todas as suas formas por Deus, na sua palavra. De acordo com o curso de teologia da Faculdade Bethesda, o termo espiritismo refere-se à prática diversa que povos e culturas primitivas já realizavam. Essas práticas têm em comum a convicção de que a alma ou o espírito de alguma pessoa sobrevive à morte física e continua a existir em algum mundo do além, podendo se comunicar com os vivos. A história nos mostra alguns dos povos que praticavam alguma forma de espiritismo. Como exemplos, destaca-se os gregos, que tinham a crença de que as almas dos mortos habitavam um submundo, que era possível entrar em contato com eles. Os povos celtas, que acreditavam que os espíritos regressavam ao mundo dos vivos em certas ocasiões. E os xamãs dos povos primitivos, da Ásia e Oceania, que também afirmavam que o dom de comunicação com além, afirmavam ter o dom de comunicação com além. Já no Antigo Testamento, quando o povo estava para entrar na Terra Prometida, Deus proibiu ao seu povo essa prática, juntamente com outras práticas abomináveis. Que aí é o texto que nós lemos, né, há pouco, de Deuteronômio, e agora pode ler essa última frase para nós, Júnior, só essa. Hoje, o Brasil é a nação que reúne o maior número de adeptos do espiritismo no mundo. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, o número de adeptos dessa religião passou de 2,3 milhões em 2000 para 3,8 milhões em 2010, um espantoso crescimento de 65% em apenas 10 anos. Lembrando que em 2000 o Brasil já era, disparadamente, a maior nação espírita do mundo, que se agravou ainda mais em 2010. O espiritismo é a religião que mais cresce em termos percentuais no país. Segundo dados desses dois últimos censos, trata-se do terceiro maior grupo religioso do Brasil, desde seu segmento social de maior renda e melhor escolaridade.
E isso é um fato incontestável e super interessante, viu, meus irmãos, sobre esse ponto, tá? Então, alguma pergunta até aí? Tudo bem? Até aí? A gente não pode negar que a maioria dos espíritas, eles são pessoas de classe média alta, a grande maioria são estudados, isso é uma questão básica, mas isso não quer dizer que eles estejam corretos. Agora, o que nos espanta é a quantidade que eles são, aonde o nosso país se enquadra e o crescimento deles. Agora, percebam, os neopentecostais têm crescido, e os espíritas também. Então, percebam como que, geralmente, uma coisa está muito ligada à outra. Eu sei que nós temos uma matriz muito complexa. Qual é a matriz do povo brasileiro? O povo brasileiro tem 3 matrizes. 2 delas é muito citada, mas a terceira é muito pouco citada. Quais são as nossas matrizes como origem? Vamos lá, gente. África, África, Portugal, Portugal e partes da Europa, né? Os portugueses, de uma e, forma geral, e os indígenas, né? e os indígenas. A gente esquece dos nossos indígenas. A população de índios que tínhamos aqui no Brasil, no momento da descoberta, ainda hoje já é grande, mas era muito maior. E a grande maioria dos índios também acabam, não são todos, mas a grande maioria, tendo algum tipo de prática pseudo-espírita, dentro dos seus credos, dentro dos seus hábitos e das suas culturas. Então, quando nós temos essas 3 matrizes, que é uma europeia, que tem a ver com o catolicismo, principalmente. Uma matriz africana, que aí vem todo o contexto espírita. E temos uma matriz de origem ameríndio, chamado de ameríndio, que é os índios americanos. Então, a gente tem um pano de fundo muito místico, que pode ver que todos nós temos um pouco dessas 3 culturas. Algum traço nós temos, de uma forma ou de outra. Então, a nossa natureza, a nossa criação, a nossa formação como estrutura, não é uma formação muito lógica, é uma formação até mais latina, mais emotiva. Mas aí a gente tem partes, né, da cultura europeia, partes da cultura africana e partes da cultura indígena, nativa. Então, é um pano de fundo que propicia muito o crescimento do espiritismo, né? Podem ver que o índio, ele é uma pessoa muito desapegada com as coisas, geralmente, da vida, mas eles estão muito conectados à natureza e àquilo que eles creem. Então, essa natureza, vamos dizer assim, esse estilo de vida, parece que não, mas muitos de nós herdamos. E esse é um traço ameríndio, né? Podem ver que o índio, ele não é uma pessoa que foi escravizado. Por isso que trouxeram os africanos para poder ser a matéria-prima barata dos europeus, que foi uma atrocidade que fizeram contra, né, os africanos. Mas os índios, eles preferiam morrer. E por quê? Porque eles não se davam ao jugo do trabalho escravo, mas eles têm um estilo de vida totalmente livre. E é comum, muitas vezes, nós conhecemos pessoas até caucasianas, branquinhas, ou quem sabe até mais morenas ou negras, mas que eles são espíritos livres, são traços indígenas na nossa cultura. São pessoas assim que não gostam, odeiam ficar presos numa sala, o negócio deles é estarem na rua, vendendo, negociando, contato com a natureza. Essas características estão na nossa formação, no nosso DNA, né? Então, é uma coisa bem curiosa. Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? Pergunta alguma Pastor, coisa? eu acredito que assim as pessoas que se inclinam assim para o espiritismo, assim na sua grande parte, são pessoas que assim em nenhum momento teve contato com as escrituras. Por exemplo, acredito que um desviado do caminho cristão, né, entre aspas, né, desviados, ele jamais se inclinaria para o espiritismo por ter algum contato com as escrituras, né? E esses povos, o senhor estava falando dos índios, né? São povos assim que não têm conhecimento das escrituras, por isso se inclinam para essas religiões, para essas seitas assim, né? Porque dificilmente alguém que teve contato com a palavra
vai entrar numa seita como o espiritismo, né? Ou outra seita também. Gil, eu também penso como você, mas aí aqui a gente tem uma discussão bem interessante. Os nossos irmãos calvinistas, eu sou um calvinista, não tenho problema de me considerar assim. A minha linha doutrinária, eu sou um calvinista, mas eu dialogo muito bem com os arminianos, até porque eu era um arminiano. Mas na linha calvinista, a resposta é porque a pessoa nunca se converteu. Se a pessoa se envereda pro espiritismo, para alguma outra seita, qualquer uma dessas, a resposta é direta e imediata é porque nunca nasceu de novo. Mas para os irmãos armenianos, não estou nem entrando dos irmãos pelagianos, né, porque é uma outra categoria parecida com os arminianos. Mas os arminianos, eles vão ter respostas, por exemplo, como a de Saul, porque Saul é o exemplo que nós sejamos calvinistas ou arminianos. Podemos ter as nossas respostas prontas, mas quando lemos as Escrituras e deixamos a Bíblia falar, Saul foi ungido, Saul profetiza, e Saul, por causa do pecado, nega a palavra de Deus, vai se enveredando para o erro, para a maldade, para os ciúmes, para a morte, para a traição, e quando não tinha mais nada, e quando ele já viu que Deus não o amparava mais, ele buscou a médium. Então, assim, é uma coisa que, porque eu estou te falando aqui que na discussão a gente tem hora que não tem uma resposta, pelo menos é assim que eu me vejo, porque Saul é essa incógnita, entendeu? E se Saul foi essa incógnita, se existirem outras, a gente não tem resposta, sabe, Gil? Mesmo que eu, como de uma linha mais conservadora, eu digo, ele não foi eleito, eu prefiro nessa hora só me calar e falar, eu não entendo. Essa é a minha resposta, eu não entendo como um Saul termina a sua vida da forma que terminou. E a outra incógnita não é tão grande quanto essa, mas são os 2 episódios que a Bíblia menciona sobre o próprio Judas Iscariotes, que traz Jesus, e Ananias e Safira, que estavam dentro da igreja, fazendo obras para Deus e mentindo. Foram mortos por Deus. Então, eu não consigo responder sobre eles. Eu simplesmente me calo e falo, Deus tem a resposta. Sabe assim? Porque é muito complicado. Uma coisa eu sei, se a gente estiver firme em Jesus e não flertar com o pecado, o Salmo 1 vai se cumprir em nós. Nós seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas, no tempo certo daremos os frutos e tudo que fizermos prosperaremos. No entanto, na hora que a gente começa a flertar com o pecado, na hora que a gente começa a brincar com o erro, aí aqui a lista aumenta, viu, Gil? Lembra que eu falei que os neopentecostais crescem como os espíritas crescem na nossa nação? Na minha opinião, muitos pastores neopentecostais, eles são mais espíritas e pais de santo em nome do pastorado, do bispado ou até do apostolado, do que verdadeiros servos de Deus. Não digo que muitas pessoas que estão lá naquelas igrejas tenham ciência disso, não, muitos nem têm, porque aí é onde entra a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Mas, na minha opinião, esses homens, eles já têm o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta. Logo, não é nem um pouco diferente de um espírito maligno, revestido literalmente, é como se fosse aquela história, né, do lobo revestido de pele de cordeiro. Porque o que é o falso profeta? O falso profeta, pode ver, ele cura em nome de Jesus, ele profetiza em nome de Jesus, e naquele dia do julgamento, o Senhor ainda vai dizer, apartai-vos de mim, e eles vão responder, mas em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor, naquela passagem, não diz, não, vocês não fizeram isso. Vocês fizeram. Mas era como se fossem, sabe, pessoas que se enveredam para o poder de Deus, tomam proveito do poder de Deus, flertam com o pecado, conscientes, não é espírita declarado, mas servem as trevas pelas suas ambições. Seria o retrato do Novo Testamento, e o retrato da punição dos falsos profetas, que personifica bem o profeta Balaão do Velho Testamento. É um profeta Balaão numa nova dimensão. Ou seja,
seriam praticamente espíritas. Só não tem esse nome. E não tem a coragem de levantar a bandeira do espiritismo. Mas eles sabem que estão errados, porque estão no pecado, fazem coisas erradas, contrariam e negam a palavra, mas continuam se afirmar em cima do seu ego e se satisfazer em prol das suas conquistas egoístas. Então, Gil, eu confesso que eu não sei. Eu fico... Eles são convertidos. Né? Se foram convertidos, se desviaram. Eu sei que aí é onde entra as discussões, né, da predestinação e do livre-arbítrio, mas assim, aí é assunto para teologia sistemática. A questão da vontade secundária de Deus e da responsabilidade da pessoa. O homem tem responsabilidade. É aí que entra essa questão. É. Pastor, Pois não, Fiote. eu tinha um colega de trabalho que ele já tinha sido evangélico, mas hoje ele é mais voltado para o lado do espiritismo. Só que, ao que parece, essas pessoas também que se iludem com o espiritismo, eles não têm esse conhecimento mais aprofundado do que é o evangelho. E acabam encontrando, que nem eles têm o evangelho segundo Allan Kardec, que é um evangelho mais doce, né? Mais de amor. Eles acabam se fantasiando por isso e adaptando, né, a ele. O espiritismo, né, irmãos, é uma religião que, vamos dizer assim, satisfaz muito o ego. Porque você faz boas obras, mas, ao mesmo tempo, você vive da sua forma. Então, ou seja, você acaba tendo uma certa complacência, né? Pecado, por exemplo, não é trabalhado. Mas vamos lá, vamos para os slides aqui. Mas, joia, Tomé, eu concordo com você, com o Gil, que são pessoas que não se converteram mesmo. E eu citei aqui Saul, e eu poderia até parafrasear com Balaão, porque os dois, pelo menos pelos que os textos mostram, um dia tiveram contato com Deus vivo, e depois se perderam. Aí como isso acontece, meus irmãos? Eu só resumo da seguinte forma, é o pecado, se desviou. E outra coisa aí que também que é muito comum, está falando dessas religiões, todas elas estão em harmonia, que para ele não existe pecado. Como nós temos a palavra de Deus, Deus ele é direto contra o pecado. Ele fala sobre o pecado. E para ele não tem essa questão de pecado. Não existe. É uma ignorância, se consegue com educação, instrução. Aí você vê no panteísmo, no hinduísmo, no budismo e esse hinduísmo todo. Não terás isso como uma afronta a Deus, né? Então vamos lá agora, meus irmãos, para os slides aqui do professor Sidney de Paula. Ele aqui, no caso, é o Espiritismo, né? Vamos lá. Aqui vamos agora entrar um pouco mais, né? Vamos passar daquelas duas americanas e a gente já vai entrar um pouco aqui na vida desse homem, que é o Leon, né? O Hippolyte Leon, ou Leon, que ele é o grande, vamos dizer assim, precursor do espiritismo moderno, e a partir dele vem, então, toda essa ramificação do espiritismo segundo Allan Kardec. E, inclusive, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O espiritismo kardecista não gosta de ser comparado aos espiritismos da Macumba, Umbanda ou Quimbanda, porque, segundo a concepção deles, esses espíritas, por parte das suas raízes afros, eles mexem com espíritos, mas é de uma ordem mais inferior. Então, o espiritismo kardecista, eles têm já uma prerrogativa de se sentirem mais elitizados, mais sábios, mais diferenciados, tá bom? Isso é importante a gente saber, viu? Tá bom? Então, leia para nós, pastor Dione, por gentileza. Vamos sim. Espiritismo. Nasceu em Lyon, em uma família católica. Seus antepassados sobressaíram na advocacia e na magistratura, mas se sentiu mais atraído pela filosofia e pelas ciências. Começa seus estudos em Lyon, mas parte para a Suíça e vira discípulo de Pestalozzi, um educador. Ambos influenciam a reforma de estudos na França e Alemanha. Se formou bacharel em letras e ciências e doutor em medicina. Falava alemão, inglês, italiano e espanhol. Então,
Desculpa, pode continuar, ler a última frase, pastor? Imagina. Como educador, publica obras em campos educacionais variados. Então, ele era um figurão. Ele era um doutor em medicina, tinha bacharel em letras, ciência, falava vários idiomas, tinha um corpo de pessoas que foram seus influenciadores. Então, assim, percebam, ele já vinha de uma família de pessoas bem instruídas. Então, quer dizer, ele não era uma pessoa simplória, não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa que, da média, se destacava, né? Então, pode ver que ele publica obras, né? Então, continuando, pastor, por gentileza. Em 1854, conheceu o Sr. Fortier, com quem estudava o magnetismo. Abre aspas. Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde, fecha aspas. Então, dá uma pausa aqui. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, meus irmãos. Irmãos, jamais tratem as questões espirituais dentro da igreja, ou mesmo em qualquer religião, como tudo sendo como picaretagem, como que é o termo correto, né? Quando nós falamos que a pessoa... Charlatanismo? Charlatanismo. Existem muito disso nas religiões, existem muito desses no espiritismo, e inclusive, infelizmente, agora na igreja evangélica. Pasmem, né? É lamentável, mas a gente tem que fazer essa denúncia. É mais comum a gente ver charlatanismo dentro da igreja evangélica do que dentro da igreja católica. Pasmem. Podem ver que os nossos pastores, bispos e apóstolos flertam como se fossem sultões de Cristo na terra. Os padres e as freiras não. Eles fazem voto de pobreza. Existem, sim, os padres youtubers, midiáticos, mas podem ver que até nessa questão eles são mais comedidos porque não ficam lançando candidatura política, não ficam, tem a sua participação política, tem, mas há uma estrutura que os blinda e até os preserva. O mesmo não acontece conosco, e isso é uma vergonha para nós. Então fica aqui a denúncia. Então não olhem tudo como charlatanismo, e eu quero até fazer uma citação de algo que, certa ocasião, aqui na nossa cidade, isso foi lá por volta dos anos 2000. Foi por volta dos anos 2000. Eu me lembro que nós tínhamos acabado de construir o prédio da nossa igreja, aquele pavimento. Eu não me recordo bem, mas nós já estávamos cultuando lá em cima, do salão que era grande, porque saímos de um salão pequenininho embaixo. Foi antes de construirmos as salas de aulas. No final de um culto, numa manhã, ou foi de uma escola bíblica, eu lembro que foi pela parte da manhã. As nossas crianças estavam no departamento infantil e, de repente, as crianças deram um grito, irmãos. Mas imaginem um grito desesperador, como se tivessem visto uma assombração. Devia ter umas 4, 5 crianças. Tinha acabado as escolas bíblicas, se eu não me engano, ou foi culto pela manhã ou foi escola bíblica. Eu acho que foi escola bíblica. Aí as crianças estavam lá no departamento infantil, mas elas deram um grito. A gente achou que tinha acontecido um acidente, aqueles acidentes horrorosos. De repente, descemos desesperados. Quando chegamos lá no infantil, as crianças gritando, brancas, voaram nos colos dos pais. E durante esses dias, aqui em Ferraz, estava tendo, e na região, nas escolas, essas questões de brincadeira com copo, com caneta e não sei o quê, nas escolas, estava uma febre. E as crianças, no final de uma escola bíblica, foram fazer isso lá no departamento infantil, juntou 5, e uma delas, ela era bem branquinha, irmãos. Pensa numa pessoa bem caucasiana. A mão dela, de repente, ficou vermelha, como se tivesse tomado uma insolação, o braço dela. Os pais ficaram em crise, consolamos ali as crianças, oramos com elas. E ali depois, logo depois que passou todo o medo e todo o assombro,
chamei as crianças, com muito amor, falei para as crianças sobre o ocorrido, repreendi, claro, de forma amável, mas ela já... Não, pensa em umas crianças que estavam quase infartando, elas estavam morrendo de medo. Então, com muito amor e ternura ali, as adverti, com muita firmeza. Depois chamei os pais ficaram assim, pastor, eu nunca fiz isso em casa, ficaram assim, desesperados. Eu consolei os pais, falei, pais, agora mais do que nunca é um dever que vocês têm de pegar as crianças, depois dessa experiência, e repreender o mal. E foi uma coisa, irmãos, pra vocês verem, sobre isso eu sou muito resolvido, porque foram brincar. E eu creio que Deus permitiu com que as crianças tivessem esse assombro lá no departamento infantil, para elas entenderem que com o diabo não se brinca, que quando a gente abre uma porta, as trevas vêm mesmo. E eu diria que o susto ainda foi pequeno. Poderiam ficar possessas, poderiam cair endemoniada, poderia uma delas ali ter ficado com um espírito, né? Então, estou contando essa história aqui para vocês, porque muitas vezes a gente sabe, sim, que tem pessoas desequilibradas, pessoas neuróticas, psicóticas, pessoas com problemas mentais, mas, irmãos, tem vezes que com pessoas comuns vão acontecer, e não achem que tudo é charlatanismo. Temos, sim, charlatanismo, já eu vou entrar em outros comentários aqui com vocês, mas essa experiência só me chamou o quê? Aí eu usei essa oportunidade para chamar todos os obreiros do infantil, todos os obreiros da igreja, e bora se consagrar. E falei, olha, estão vendo como que é sério? Porque você sabe, né, irmãos, é que nem a loira do banheiro. Começou a ter rumor da loira do banheiro, todas as crianças não querem nem para a escola por causa do medo da loira do banheiro. Pode ver que são ciclos, né, são fases. Começa o modismo, né, e aí as crianças não têm aquela sabedoria, mas os demônios não querem saber, porque no momento que você abre a porta, eles vêm e vêm mesmo, podem ver. Então, essa foi uma experiência que eu, ao ler isso, né, o Leon, ele começou, então, como ele era um cientista, ele começou a querer estudar isso. Por isso que ele disse que, inclusive, a mesa falava, porque você interrogava ela e ela respondia. Ou seja, irmãos, eu não duvido. Sim, tem muito charlatão, tem em todo que é lugar, mas eu não duvido que as forças do mal tomam um proveito imenso nessas horas em que as pessoas se abrem para elas. Tá bom? Tudo bem? Pastor, conclui a leitura desse slide e a gente vai dar uma pausa logo depois, né, dessa leitura? Ok. Rivail diz ser cético até que se prove que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Até lá, isso é só uma fábula. A ideia de uma mesa falante não lhe parecia lógica. Encontrando um antigo amigo, falou sobre os fenômenos por mais de 1 hora. Este amigo, empolgado, né, foi o primeiro a falar sobre a intervenção dos espíritos, que não o convenceram, só deram mais dúvidas. Joia. Meus irmãos, a gente vai dar uma pausa aqui, mas antes de dar essa pausa, só comentar sobre isso. Lembram que nas nossas aulas de História dos Avivamentos, o que estava acontecendo nesses dias aqui, irmãos? Vocês se lembram? Eu confesso que eu não me recordo, mas deduzo que era uma proliferação do próprio ocultismo, né, como é sugerido aqui. Sim, mas dentro do movimento evangélico lá na Inglaterra e aqui na América. O avivamento, né? Isso, O Azusa? exato. O avivamento, a Rua Azusa ainda não tinha começado. 50 anos faltava. Mas aqui eram os grandes avivamentos de quem? De Wesley, de Whitefield, Spurgeon. Estão entendendo, meus irmãos? Jonathan Edwards, um pouquinho depois. Olha o diabo aí. Olha o diabo aí usando pessoas para quê? Para também enganar diante do quê? Da pregação do evangelho. Nunca subestime, meus irmãos. Hã? Falou também enganar. Como? Falou também enganar. Ah, não, desculpe, falei errado, né? Não, o diabo também enganando pessoas, né? No caso, obrigado, Júlio, pela correção. O Deus levantando seus profetas, seus vasos, e o diabo
usando o que? Das suas artimanhas para enganar as vidas, para que o verdadeiro evangelho não venha sobre eles. Obrigado. Tem horas, Júnior, que isso eu acabo pensando em algo e falo outro. É a língua Sim, é pesada. normal. Normal. Mas eu confesso que tem hora que eu fico tão triste quando eu vejo esse tipo de erro nas minhas pregações, porque eu falo, poxa, cadê o quê aqui? E o também, e o, né? Que a gente acaba mais brigando, viu, Júnior? Preciso me prestar atenção mais nessas coisas. Mas tá bom, meus irmãos, foi por esses dias em que a Europa estava sendo sacudida. O diabo é astuto, irmãos. Ele não está dormindo, né? Ele está atento aí para quê? Para seduzir as pessoas, para enganar as massas. Né? Ele não para em nenhum momento, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Ok. Joia? Podemos dar uma pausa? Sim, Podemos. Então tá uma bom. aula. Podemos. Então vamos lá, vou dar uma pausa na gravação, tá? Volto em alguns minutos, tá bom, meus irmãos?